Oficialmente em 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Camarão Cast. Hoje com uma vista muito bonita e novamente com muita experiência para compartilhar com você, carcinicultor. Então, eu vou pedir primeiramente que nossos convidados se apresentem. Eu sei que vocês têm um negócio muito semelhante e hoje a ideia é compartilhar com quem está ouvindo com a gente experiências, o que funciona, o que não funciona, que histórias que vocês têm, o que deu errado que vocês não fariam de novo. Então, agradeço muito o convite, agradeço a BR Group por proporcionar esse encontro. Tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está ouvindo a gente tem muito a aprender. Então, acho que vamos seguir a ordem da roda aqui. Vou pedir que você se apresente para o nosso público, quem eventualmente não te conhece, para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Olá, bom dia, meu nome é Hudson. Queria também, desde já, agradecer aqui o convite. É uma satisfação. Tá também na presença aqui de César, que é uma pessoa que a gente já se conhece, sempre conversa, que admiro e respeito pela experiência, pela simplicidade. Meu nome é Hudson, como eu disse, sou engenheiro de pesca de formação, já trabalho com camarão há 23 anos, desses 19 anos em laboratório. Já hoje gerencio administrativamente os dois laboratórios da Mares, que ficam localizados em Aracati, mas também já tive a oportunidade de estar no campo dando assessoria e assistência técnica aos nossos clientes. Isso foi muito bom para, como gerente, sentir a dor, sentir as dificuldades do cliente lá no campo e poder trazer isso e fazer isso se tornar qualidade para enfrentar as intempéries e o nosso cliente ter os melhores resultados. Então, é um pouco disso, desses 23 anos que a gente estava conversando aqui há pouco, que parecem dias, porque a gente está sempre aprendendo, inovando. É uma demanda do mercado, mas também é uma demanda de sobrevivência, de sustentabilidade dos laboratórios. Então, na realidade, a gente está sempre aprendendo. Nunca sabe tudo e isso faz parte do negócio. Perfeito. Bem, bom dia. Também gosto de agradecer o convite, dizer que eu estou honrado também de estar aqui entre duas figuras ilustres do Camarão. Acho que hoje eu vou muito mais ouvir e aprender do que compartilhar qualquer coisa. Eu me chamo Gabriel, faço parte da supervisão comercial da Mares Laboratório, pertence ao Grupo Compescal, trabalho junto ao Hudson, ao restante da equipe, e hoje eu faço tanto o trabalho comercial, de venda, mas também, como o Hudson já mencionou, a parte de acompanhamento técnico, que é algo que precisa complementar a venda. A gente sabe que nós atendemos basicamente todo o Nordeste, são regiões diferentes, condições de cultivo diferentes, produtores diferentes, então a gente tem essa metodologia, essa postura de estar junto ao cliente, um aspecto técnico também, para que a gente consiga caminhar junto da melhor forma. Perfeito. Obrigado. Seu César, conhecido nosso já gravamos episódio, mas por favor, se apresente novamente. Bom dia, pessoal. Meu nome é César e obrigado também por o convite de vocês e participar com amigos de larga data aqui no Brasil. Eu estou aqui em Brasil desde o 2002, que cheguei para tentar dar aportar um pouquinho de conhecimento. E mantenho mais ou menos uns 43 anos dentro da indústria do camarão. E desses 43, 40 ininterrumpidos mexendo com laboratório de produção de pós-larvas de camarão. Durante esse curto tempo, já trabalhei com várias espécies, principalmente, nosso forte é Banamei, mas já trabalhei com pneus Stille Rosters, californienses, occidentales, Smith e Monodon. Em regiões diferentes também me ha permitido viajar um pouquinho mais medio mundo. Y toda esa experiencia siempre he intentado llegar a donde llego, transmitir para todo el mundo qué es lo bueno que la gente puede hacer para mejorar, como dice Hudson. Siempre intentamos hacer algo sustentable ao longo do tempo.
porque e sempre estamos reciclando-nos. E se eu acho assim interessante, laboratório de pós-larvas de camarão é um aprendizado permanente. Você nunca deixa de aprender, que é uma filosofia que sempre aplico para as novas gerações. Eu sempre comento assim, não achem de que eu sei tudo, eu venho aqui aprender com vocês. Aí ficam só olhando e não entendem ainda a mensagem. Mas com o passar dos dias, eles vão entendendo o porquê de isso. E mais em frente a gente pode seguir conversando de que se trata todas essas filosofias. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar até por esse ponto, porque você falou 40 anos, 20 anos de experiência. Você tem quantos anos de experiência? 7 anos. 7 anos. Então vai pegar essa mudança também. O que mudou quando vocês começaram para hoje, em termos de tecnologia, em termos de sustentabilidade? Quais os avanços que vocês viram nesse tempo de experiência que hoje torna esse negócio mais sustentável, mais inovador, mais atrativo? É um mercado que a gente acompanha que ele vem crescendo de maneira expressiva no Brasil e, obviamente, eu imagino que vocês têm bom conhecimento disso. Como que o Brasil tem se representado dentro desse mercado também? Então, fazer um compilado aí sobre esses tópicos. Pronto. Vamos a resumir-lo assim. Na minha época, eu fui o cara que testou quase todos os produtos que estão hoje no mercado. Por exemplo, os produtos Ziegler. Justamente ontem na FENACAN estava conversando com o pessoal de Ziegler, que eles têm 26 anos de empresa. Eu falo para eles, fui eu quem testou as primeiras dietas de Ziegler para a agricultura. Fui eu que também testei as primeiras dietas de los famosos free pack, que são os microencapsulados. E dessa época para cá, diríamos assim, ha corrido muita água embaixo do ponte, que antes fazíamos uma larvicultura de Nauplio APL 10, 22, 25 dias. Hoje estamos falando de Nauplio APL 10, 16, 17 dias. Aumento produtivo significativo. Reduz muita coisa. Antes a gente... falta de estrutura técnica, falta de conhecimento técnico. Hoje, não? Hoje, antes a gente falava que a temperatura é X, a temperatura é X e tudo isso. Mas hoje a gente sabe que com 33 graus, 34 graus estabilizado, você chega em 16, 17 dias uma pós-larva 10 de um tamanho comercial bem significativo. A nutrição ha mudado tanto que as dietas hoje já são maravilhosas. Antes era a adaptação de uma dieta de alevinos de peixe que estavam querendo colocarla em camarão. Aos poucos foram entendendo. Eu me lembro em 1988 chegou informações, porque a French Aquaculture, que foi referência na época, e acho que até o dia de hoje, French Aquaculture tinha um nutricionista especializado em nutrição de pneus Banamey. E o cara estava provando, na época, farinha de todos os produtos do mar. Aí chegou farinha de krill, que hoje está bem demandado, que é krill e tudo isso. Mas uma coisa bem interessante que ele mostrou, o krill, na época, só era assimilável para o Banamey 25%. Mas hoje, a tecnologia ha mudado tanto que hoje você utiliza farinha de krill e tem uma digestibilidade bem alta. A tecnologia melhorou o assunto. Aí, hemos passado do uso do antibiótico, naquela época, porque não tínhamos ferramentas, e hoje a gente está falando de produtos biológicos, bacterias, complexos bacterianos que controlan o ambiente, tanto en el asunto químico
como en el asunto patológico, de patogênios. Então, na época não se tinha outra coisa e a gente fazia mix de antibióticos, doses doidas por aí, mas hoje, aos poucos, foram mudando. Um fato interessante, eu comecei a utilizar bactérias em 1991. 7 anos depois, 1998, pegou mancha branca em Equador. E em Equador ninguém sabia o que fazer, aí foi uma história, se fazia de todo. Aí eu comecei a recomendar, utilizem bactérias. Aí apareceu um cara utilizando os famosos bocage, que são completamente diferentes a lo que hoje aqui denomina um bocage. E de aí para cá, o resto é história. O sea, hemos llegado a un punto en que la tecnología ya está acompañando el desempeño de la producción de pós-larvas. Hoy tenemos inteligencia artificial que ayuda a avaliar el desempeño de tu trabajo. Ya inteligencia artificial te recomienda cómo utilizar y a dónde utilizar, en qué estadio tú vas a mejorar y por ahí diante. Então, se fazemos referências, em Equador, hoje, uma pós-larva 10 está em 190 pele por grama e com tendência a diminuir. Aqui nós não temos essa estabilidade. Posso falar por mim, a gente já conseguiu 190 uma vez. Aí são 220, 250 pele por grama, 280, 300. Mas sabemos que hoje também tem gente que produz 600 peles por grama, pele 10. Então, eu acho que lá ainda não ha chegado a tecnologia. E é muito interessante essa colocação do avanço tecnológico que realmente mudou e contribuiu também bastante para a melhoria do manejo, né? Porque assim, você ter bons produtos, mas você também tem que saber aplicar os bons produtos. O mercado exigiu mais dos laboratórios e a dinâmica do laboratório é monstruosa. Isso. A velocidade com que as coisas acontecem, né? O cliente, ele também passou a ser mais exigente. O que os laboratórios só vendiam PL10, hoje não é mais isso que se fala. Hoje já se fala em PL-grama. Isso. O que antes nós só atendíamos a regiões costeiras, águas salgadas, hoje nós temos a interiorização. Então é outro desafio de adaptação. Eu me lembro que quando na água doce se tirava 30%, 40% de sobrevivência, era fantástico. Hoje é inadmissível você tirar menos de 75%, né? Com densidades elevadas. Então, os laboratórios, com a ajuda de toda essa tecnologia, também se obrigaram a melhorar os seus manejos. Em 2003, eu estava na fazenda, 2004, quando veio os primeiros conceitos do uso de probióticos. Não, isso é bobagem, porque vieram de conceitos de estações de tratamento de efluentes. Então era uma visão de melhorar a matéria orgânica, para melhorar ali a produção primária. Mas hoje não há um produtor, um laboratório que não trabalhe com probióticos. É sine qua non, né? E os probióticos também evoluíram, não é só mais matéria orgânica. Vai trabalhar o trato, vai trabalhar a água, né? Então isso avançou, não sei se de forma lenta, né? Porque eu estou falando dos meus 23 anos, que isso vem pouco a pouco. Realmente as rações para laboratórios são bem melhores, são mais customizadas, mais direcionadas, coisas que as fazendas ainda sofrem muito com as rações, né? As rações de hoje... Função de qualidade, homogeneidade... É porque hoje, para as rações, eu vejo que elas têm uma tecnologia muito boa, mas elas não estão conseguindo suprir a necessidade
dos cultivos. Como assim, Hudson? Lá em 2002, 2003, as rações elas tinham como propagandas de marketing o uso de farinha de lula. Né? E hoje a gente pouco vê isso nas rações, vê sim nas primes, mas que tem um custo muito elevado e torna o custo de produção elevado. Antes, nós trabalhávamos nas fazendas muito com fertilizações, respirando o viveiro, fazendo viração, com contagem de fito, com contagem de isol, um simples disco de SEC, a gente usava nas fazendas. Hoje as fazendas já esqueceram meio que o básico e jogam a conta para os laboratórios. Então por isso que nós somos obrigados a produzir animais melhores, né? Muito se fala em genética. Ok, genética é importante, é nossa função laboratório dar o melhor para que seja potencializado isso no campo, mas se joga muito a culpa nas costas da genética, com manejos não tão bons, como também jogam muito a culpa nas costas dos probióticos. Secam o viveiro, põe água, taca probiótico e o probiótico vai fazer o milagre. E não é só isso, né? Densidades mudaram bastante, né? Laboratórios trabalhavam com 400 animais por litro, hoje é 150, 200. Né? Vieram os conceitos de recirculação, vieram os conceitos de análises microbiológicas, veio o conceito de fazer PCR, então tudo isso incorpora, mas é um casamento. Os laboratórios, eu conheço todos do Brasil, conheço todos os gerentes, fazem o seu melhor, né? Mas o fiel da balança, o que vai determinar a escolha do laboratório é o resultado. Claro. E cada laboratório responde diferente por regiões também. Isso não quer dizer que o laboratório é ruim, mas ele tem sim, se adapta melhor. Aí vem da linhagem, do conceito dos gerentes, claro, para determinada região. É mais salgado, é mais doce, o perfil do cliente é de crescimento ou é de tolerância, resistência. Então tudo isso, esses CIS, essas condicionantes, são calculadas. É o jogo de xadrez que a gente faz dia a dia no laboratório. Mas realmente, eu acho que o que mais avançou foram esses conceitos nutricionais. Né? Básicamente, podríamos decir así, ¿por qué el sector de producción de engorda no tiene a misma capacidad de reciclaje de dos laboratorios? Falemos aí, nutrição, como falamos inicialmente. Hoje, todas las dietas tienen un porcentual de digestibilidad diseñada para un camarón. Lo que, a meu comentário, não vejo isso na ração das fazendas. Principalmente a fonte de proteína. Não é, como fala aqui Hudson, muitos anos atrás, farinha de peixe, farinha de lula. Hoje é farinha de osso, farinha de penas, farinha de sangue, de soja. Muitos utilizam bastante farinha de soja. Então, esse não casamento entre tecnologias de fazenda e laboratório criam, diríamos assim, um receio de que todo lo ruim que acontece na fazenda é produto de uma pós-larva de má qualidade, que não é o caso, porque como disse, já ressaltou aqui Hudson, o laboratório está mais pressionado a incrementar muita tecnologia, desde microbiologia, nutrição, e um fator bem importante que estamos passando por alto, qualidade de água inicial, tratamentos de água. Sim. Então, tudo isso a gente tem controle, monitora todos os parâmetros. E todo esse controle para manter a qualidade do que vocês vão estar entregando, justamente por essa carga que é atribuída a vocês. Os desafios são muito grandes na fazenda, né? Principalmente com a interiorização, aí vem temperatura, densidades, tem aeração ou não tem suficiente, qual é a qualidade da ração que você está dando, aí vem inverno, né? Vem chuva. Por exemplo, no Ceará, a gente ainda está tendo muito frio. Numa época que já era para estar bem quente, né? Então, o animal vai sofrer com isso.
E a gente tem que preparar ele para isso, né? Nós temos que preparar ele. E é uma conta muito... É um para trás e um para frente, porque é realmente um jogo de xadrez. Por quê? Porque a pós-lava que nós estamos produzindo hoje para entregar, como vão ser os 2, 3 meses para frente? Quais são os desafios? Então a gente tem que pensar isso. Claro. Na pós-lava, essa pós-lava vai enfrentar isso. Porém, olhando para trás, o que os pais dessa pós-lava, os reprodutores, passaram? Qual é a carga que ele está trazendo? O que é que ele está... Né? Nós estamos vendo falar muito aqui na FENACAN sobre cargas virais, presença de doenças, mais ou menos. Os laboratórios fazem sim o controle. Nós trabalhamos com biologia. Isso. Não tem a precisão que a matemática tem, né? Claro. A gente tenta potencializar o melhor. Mas voltando para o casamento, e as fazendas? Como estão preparando os viveiros para receber aquilo, né? Esses clientes têm o hábito de visitar os laboratórios, de ver, escolher, solar, porque os laboratórios permitem isso. Então isso, para nós, laboratório, ter esse feedback, essa presença, é muito importante. E vocês têm esse contato, você comentou muito dessa parte comercial, você tem esse contato com o pessoal que está recebendo o produto de vocês? Cara, vem aqui conhecer nosso processo. Como que é esse acompanhamento também? Porque você falou muito desse casamento, da importância, como que ele está se comportando ali. Como que vocês, como laboratório, conseguem fazer essa integração com o produtor para que tenha uma relação do jeito que precisa ser, digamos assim, para manter, né? Porque daqui a pouco a gente aperta numa ponta para ter a melhor qualidade possível e depois eu não vou ter a sequência que eu preciso. Então, como que vocês fazem esse relacionamento? Assim, dando um passo atrás, eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu acredito que a grande situação é que novos desafios vão surgindo, os antigos vão se renovando e o setor ele vai ficando cada vez mais difícil, por assim dizer. Então essa tecnificação, claro, ela é natural para todo o setor, mas no nosso setor ela é ainda mais necessária por conta desse surgimento frequente, constante, recorrente de novos desafios. Então os laboratórios eles acabam assumindo essa responsabilidade de produzir animais cada vez mais adaptados, com maior condição de aguentar esses desafios no campo. Porque de fato essa disseminação de tecnologia, como já foi dito aqui, ela é muito mais eficiente nos laboratórios. Claro, é um processo de fato mais tecnológico, é um processo mais complexo, então ele precisa agregar gente mais tecnificada. Então é normal, né, que essa tecnologia ela surja primeiro nos laboratórios e, claro, é uma questão comercial também. Os laboratórios precisam produzir mais e melhor para que possam atender e sobreviver comercialmente, né? E de fato, essa mesma disseminação tecnológica ela não ocorre com essa mesma eficiência no campo, porque o primeiro setor ele é muito diferente. Você tem regiões, você tem estratificações em vários aspectos. E o setor ainda carece de uma quantidade adequada de profissionais tecnificados, que difundam essas tecnologias, boas práticas de manejo. Mas hoje a gente vê o surgimento dos GFCEs, dos institutos federais que ocorrem em todo o Nordeste, acredito eu. Então assim, a gente tem universidade, então hoje você tem profissionais mais capacitados. E aos poucos essa tecnologia já começou a ser difundida. Dentro de uma média geral, acredito que as fazendas hoje, os produtores, eles são muito mais tecnificados. No entanto, ainda existe esse gap, essa distância entre, digamos assim, o estado da arte e o que é aplicado nas fazendas, né? Então assim, a gente de fato tem essa visão e a gente faz esse acompanhamento. Então, assim, hoje as plataformas digitais ajudam muito a gente a ter esse contato com o cliente. Então hoje a gente tem messengers como o WhatsApp e outros. A gente tem um contato mais próximo dentro desse aspecto digital, mas também há a visita técnica, certo? Que é realizado pessoalmente. Você não consegue fugir dessa necessidade, né? Porque claro, primeiro você precisa ter essa proximidade, tem essa proximidade, você cria uma relação com o cliente, comercialmente isso é interessante, mas também você entende o processo produtivo dele, você consegue dar sugestões de uma forma em que maximize os resultados. E claro, isso é bom para o cliente e também se reflete positivamente para o laboratório, porque você tem um cliente que produz melhor com o seu labo, então você fideliza aquele cliente, né? Então é um esforço constante nosso. E vocês trabalham basicamente na mesma linha. Tem algo que pode funcionar para o seu César que não necessariamente vai funcionar com você? Existe uma fórmula do sucesso para o laboratório? Quais os aprendizados que vocês podem trazer que, por exemplo, funcionou para você, mas não necessariamente funcionaria para o seu César? No sentido de experiência mesmo.
fiz um teste, não deu certo, talvez para a região que o seu César está é mais adequado aquilo, para que eu faço não é. Teriam algo para trazer nesse sentido? Eu vejo assim, vai depender muito do tamanho da estrutura. Entre menor el tamaño da estrutura, menores los problemas. No es que no tengan, son menores. A mayor tamaño, los dolores de cabeza aumentan. Es fato, porque como mencionó aquí Hudson, la agricultura es dinámico demais, porque lo que hoy la gente fez, amanhã puede ser que no resulte. Lo que se fez no ciclo anterior, el que viene, você tiene que trabalhar de maneira diferente. Mas a gente sempre tiene, diríamos assim, um roteiro para seguir. No dia a dia você lo cambia, muda. Principalmente la agricultura, porque dentro de la producción de poslarvas tem diferentes secciones. Microalga, el departamento de microalga, maduração, artemia y la agricultura. Si falamos así, no sé si concordes con mi apreciación, microalgas es una receta de bolo, bien cuadradinha. Você sigue los pasos tanto en la parte técnica como en la parte de biosegurança. Mi amigo, no tem por onde você errar. Maduração, del mismo jeito. Você fazendo las cosas bien directinhas, a veces aparecen situaciones diferentes, mas si você faz las cosas bien directinhas, no tem como dar errado. Artemia, acho que es más simple ainda, ¿no? Mas la agricultura es, cada detalle es muy importante y vale rever. A importância dos protocolos é isso, é dar essa previsibilidade, essa segurança, essa estabilidade da produção. Mas quando você vai para a avicultura, cada tanque é uma história. E foram botados muitas vezes no mesmo dia, vem da mesma desova, né? Então, o laboratório, por essa dinâmica, você tem que estar 24 horas em alerta. Olhando. Em alerta. Então, a gente se tecnifica, a gente busca, mas tem um negócio que nunca a tecnologia vai tirar de dentro do laboratório. É o olho, o sentimento do funcionário. Porque é assim que se aprende. A experiência, a vivência, muitas vezes na dor, né? Porque está tudo bem, em poucas horas você pode perder uma boa parte da produção. Então, essa dinâmica é o que vicia. É o que vicia a gente a estar tanto tempo em laboratório. Porque assim, a da fazenda tem o seu ritmo de 3 meses. Que às vezes aquele ritmo está tão tranquilo que fica chato, fica monótono, mas o laboratório não lhe permite isso. Você, dependendo de quantos tanques você tenha, por exemplo, nós temos para mais de 120 tanques em um único laboratório. São 120 problemas que você tem que fiscalizar todo dia. Fiscalizar todo dia. Aí exige cumprimento dos protocolos, treinamento e capacitação da equipe, né? Porque é ali, ó, é o cheiro, é a visão que você tem que estar direto. Claro que tudo isso vai ser minimizado, facilitado pela uma boa nutrição dos produtos que você compra, pela experiência da equipe e pelos controles que você faz. Mas é alerta constante. E os protocolos, eles são frequentemente revisitados? Vocês fazem um ajuste constante? Porque do que dá para entender, vocês estão sempre analisando qual linha que está dando certa, qual que não está, o que deu de problema nesse tanque, será que foi só esse tanque ou tem mais algum que está representando algo semelhante? Então, esses protocolos são revisitados e alterados? Com certeza, tem que ser, porque as coisas mudam, os desafios vêm. Eu sempre costumo brincar e dizer, César, que assim, ó, o segredo do negócio é o trabalho, né? É o trabalho, é a primeira coisa que você tem. Mas a tecnologia vem, muda e você tem que estar aberto, com o coração aberto, os braços abertos e a mente aberta. Por quê?
Um exemplo simples. Como é que nossas avós faziam bolo? Né? A mão pura. Na mão. Nossas mães já tiveram uma batedeira elétrica. Nossos filhos, eles pegam um pacotezinho, botam no copo, vai no micro-ondas e está feito. É o mesmo bolo, mas com a tecnologia diferente. E sabor diferente. Pois é, e sabor diferente. Então, assim, nós fazemos o mesmo processo. Ele lá e eu cá. Mas com o olhar dele, com o meu olhar, com as tecnologias dele, com as nossas. Que não necessariamente a minha vai dar na dele e vice-versa. Por quê? A água dele é diferente, a estrutura dele é diferente, a equipe dele é diferente. Mas, uma certeza nós temos, por conhecer não só César, mas os outros laboratórios. A busca sempre é a qualidade. Claro. Né? Porque muitos laboratórios, como é o nosso caso, tanto o laboratório de César como o meu, nós temos um lastro que é nossas fazendas, são as nossas fazendas. Então, meu irmão, só isso já nos obriga a fazer a melhor pós-lava do mundo. Porque se não der certo na nossa casa, não vai dar certo em ninguém. Em canto nenhum. E nós vamos quebrar o nosso maior cliente, que é a nossa empresa? Não podemos. O sea, vamos a quebrar a quem paga nosso salário. Exato. Né? Aí não Então, tem bolso que aguante. Então essa é a cantiga. É a qualidade, não a quantidade. A quantidade é a consequência da qualidade. Por quê? Porque os clientes vão estar satisfeitos e vêm nos aumenta buscar. a demanda. Nós temos sim o Gabriel, mas o Gabriel, como temos o outro, que é o André, como você também tem uma equipe, eles não são vendedores. São assistentes, são assessores técnicos. Porque quem vende a lava é a lava. É o resultado. Exatamente. Então, a tecnologia vai ter, independente, como ele disse, quanto maior a sua estrutura, maior os seus problemas. Como também, quanto mais você está no mercado vendendo, mais exposto você está, para o bem e para o mal. Claro. Tanto a visibilidade de vender, como de um resultado não ser bom e cair às vezes. Isso. Porém, só tem visibilidade os maus resultados. Os bons resultados não chegam, né? Não chega. Mas quando dá um mau resultado, nos buscam. Claro. Entendeu? Mas é por isso a importância dos podcasts, das visitas, da mídia. Porque, assim, Difundir conhecimento. Né? difundir conhecimento e a gente ter esse acesso. Imagina, a gente atende como vocês atendem todo o Nordeste. São quantos clientes que você tem? O vendedor não vai chegar a todos com a mesma facilidade, com a mesma fluidez. Mas aí vem o que ele falou, das plataformas que nos apresentam, a gente vai lá, conversa. Né? Então, uma coisa engraçada, os laboratórios, mesmo sendo concorrentes, a gente se conversa muito. Eu ia comentar isso agora. Não é, Stas? A gente se encontra, como é que tá lá? Com outros gerentes, com outros técnicos. Então, assim... Nem parece concorrência, parece mais uma parceria. Vocês falam com... E aí, óbvio que vários setores têm isso, né? Vocês falam com um respeito tão genuíno de uma empresa para outra que parece que vocês estão puxando a mão um do outro para... Cara, vamos subir junto essa escada aqui, porque quando o seu César evoluir, você vai evoluir também. Quando você evoluir, você vai trazer ele, e obviamente que isso para todo o complexo. Eu vi uma reportagem de um cafeicultor no Globo Rural. E ele ganhou um prêmio. E o que ele faz, ele passa para todos os outros cafeicultores da região. Aí perguntaram por quê. Ele disse, porque se eles estiverem ruins, esse problema vai chegar no meu. Assim é. Né? Então, assim, a gente sempre conversa muito, claro. Cada um briga aqui pelo seu, mas com respeito, com lealdade e, por que não, se ajudar. Quantas vezes, não necessariamente foi com o César, mas você já pegou cepas com amigos de outros laboratórios ou passou também cepas de microalgas. Então, quer dizer, o respeito tem que ter. Quem vai decidir é o mercado, é o cliente. Às vezes. As vendas. O César é muito polido. Eu já não sou tanto cara para vou comprar porque eu gosto de César. Né? Não gosto Acontece. Mas isso é o mercado. Então, o que é soberano é o cliente. O sol brilha para todo mundo. Uns buscam sombra, outros vão para o sol. Nós vamos para o sol trabalhar e o cliente vai dizer: me adapto muito bem com a Bomar, me adapto muito bem com a Compescal e outros laboratórios. E nós estamos aqui para fazer o melhor. Essa é a nossa obrigação. É fato. É? Fato. Perfeito. Antes da gente gravar
vocês tocaram num ponto que eu acho muito interessante trazer aqui, que é escrever um livro. Vocês parecem ter bagagem suficiente para escrever um livro. Sobre o que vocês escreveriam? Ou quais os conselhos que vocês passariam para o pessoal que fosse ter acesso a esse livro? Já pensando que é tão importante difundir esse conhecimento, e aqui vocês ficam livres para... Pode ser fofoca, pode ser algo técnico, a gente pode explorar os dois aqui para também dar uma quebrada. Anos atrás, quando ainda estava vivo Johnny Castro, biólogo do Equador, bem reconhecido no mundo da carcinicultura, conversamos a ideia de começar a escrever um livro. Mas a ideia não era escrever um livro técnico, más bien experiencias que la gente comenta, como se dice, en off. Y un poquillo más de fofoca. Ahí Johnny, pues, desafortunadamente nos dejó y el proyecto ficó medio perdido. Ahí yo retomé el libro, le escribiré un libro. Y solo de escuchar de que ya empezó a escribir un libro, ya mucha gente empezó a hacer piada, porque ten por ahí, nunca faltan los namoradores, que dicen, rapaz, el cara está escribiendo un libro y você ya está en primera plana con fotos suas. No puede ser, dice, no puede ser, tire de ahí, tire de ahí. Entonces, escribir un libro de experiencias, yo acho más interesante que escribir un libro técnico. Un libro técnico es un libro técnico, que también está dentro de un proyecto, más un libro de, diríamos así, de fofocas, atrás das câmaras. Eu entendo que a experiência, ou o livro compartilhando experiência, é você pegar o técnico aplicado em uma situação que ou deu certo ou deu errado. Ese sería el libro técnico. Mas el foco principal es escribir todo. Um livro de memórias. É praticamente um livro de memórias. Pois é, mas... Porque tem muita gente com muita experiência, muita conversa, que poderia... Eu acho impressionante se a gente condensaria isso em... Mas o que eu vejo, César, por exemplo, no livro de suas memórias, você vai contar um pouco do que foi divertido, do que não foi, daquelas dificuldades, que eu quero dizer, poxa, mas César passou por isso, eu posso também passar, e aí entra a técnica. Como é que eu posso evitar? Ou fazer, replicar, entende? Então, assim, vai ser uma coisa jocosa, uma coisa leve, divertida, mas que por trás dessas memórias, dessa vivência que foi particular dele, pode ajudar muita gente a antecipar, a ter problemas, né? A própria ideia do podcast também é trazer isso aqui, né? Não, obviamente não é escrito, mas ter a oportunidade de conversar e poder trazer essas histórias para quem pode pegar, ligar a TV, ligar o celular e escutar isso, já é um pouco para trazer essa vivência, né? Para trazer esse peso pro mercado. Uma das coisas que eu sei que muitos laboratórios, principalmente onde Hudson gerencia, como también donde la gente fica, siempre estamos testando productos, siempre estamos testando dietas, estamos testando todo lo que un mercado ofrece para ver hasta qué punto llega todas las cosas bonitas que falan del producto. Entonces eso de ahí también es bien importante dentro de esa dinámica que tiene un laboratorio. Encaminhando para o fim, a gente está aqui com 39 minutos de bate-papo. Gostaria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo, seja um conselho para um colega de laboratório, alguma coisa assim, ou alguém que vai começar, é um setor que está crescendo muito. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que pode estar ouvindo aí? Beleza. Para os colegas de profissão, é que invistam em si, que aprendam, que se capacite. Mercado tem. Agora, óbvio, para os que buscam a excelência, né? Numa turma de 30 pessoas que se formam, é óbvio que não vai todos os 30 trabalharem com camarão, mas espaço tem. A atividade está crescendo, a gente vem ano a ano melhorando a produção, né? Então, para o profissional, que não desistam, que se capacite, busca a excelência. Para os produtores, que também buscam essa excelência,
revise seus protocolos. Camarão não é simplesmente botar água, o camarão e a ração. É mais do que isso. Então ele precisa se tecnificar. Aí para isso ele tem como fazer cursos técnicos, tem o auxílio dos laboratórios, que nenhum dos laboratórios se negam a ajudar, né? Então assim, é uma atividade muito boa, é uma atividade rentável, que tem sim seus altos e baixos, como qualquer atividade, mas eu acho que esses altos e baixos é porque a gente ainda permite, por desorganização, estar refém de gente que ganha com isso, né? Eu vejo que o grande problema hoje da nossa indústria não são os laboratórios e nem são as fábricas de ração, porque temos laboratórios e fábricas de excelência que atendem o mercado, né? Mas está na indústria. Eu digo a indústria, o beneficiamento, porque se você olhar todos os beneficiamentos que nós temos, todos eles já estão full, com a capacidade máxima. E a gente botando somente talvez 30% desse camarão na indústria e o resto sendo vendido fresco. Então esse camarão fresco, ele tem uma vida menor, ele tem que ser vendido rápido. Então às vezes, na pressa de vender para não ter prejuízo, a gente tem prejuízo, porque vende menos, né? Então não desistam. Mascarado talvez por estar entrando o fluxo, mas... Não desistam da atividade, é uma atividade rentável para os profissionais que querem. Os aventureiros, eles vão entrar e sair, eles vão quebrar. Quem vem pela febre de qualquer negócio, ele vai quebrar. Sim, naturalmente. Mas os profissionais estão aqui. Apertos, dificuldades, todos vão passar. Mas continue acreditando na atividade, venham para as feiras, conversem, visitem os laboratórios, busquem conhecimento. Porque, como eu disse, o segredo do sucesso é o trabalho. Mas para a gente trabalhar, a gente tem que conhecer o que vivencia, né? E se planejem, porque uma frase que eu aprendi quando eu comecei lá atrás de um administrador, ele disse: um planejamento ruim é melhor do que nenhum planejamento. Então a gente tem que planejar, a gente tem que saber onde quer chegar, né? Passo a passo, sem voar. Sonhar faz parte. Sonhar faz parte, mas sonhar também com planejamento, com organização. Era isso que eu aconselharia. Bom, eu não poderia falar melhor que o Hudson, né? Então eu vou de fato reforçar tudo que ele mencionou. Eu acho que a busca por essa excelência, por essa tecnificação, ela é cada vez mais importante, né? Tendo em vista que os custos vão subindo, as dificuldades vão surgindo, então produzir camarão hoje está cada dia um pouco mais complicado. Então você vence esses obstáculos com assessoria de qualidade, procurando fornecedores de confiança, que tenham protocolos sérios, rígidos, que trabalhem com tecnologia também. Então, de fato, buscar excelência, buscar conhecimento, tecnificação é um caminho que não se pode mais negar. Então, hoje, quem produz camarão, em qualquer dos elos que seja, tem sim que buscar estar sempre à frente dos processos produtivos, entender o que é que se encaixa melhor, o que é que se encaixa, fazer análises, ter gente que saiba interpretar e saiba traçar um caminho ali para que você tenha sucesso, né? E claro, eu também acho que você mencionou uma coisa interessante, que é você conhecer o setor de ponta a ponta, né? E claro, hoje quem consegue trabalhar o seu comercial acaba tendo ali um posicionamento bem diferenciado e uma longevidade maior no mercado. Então, é isso que eu acredito. Seu César? Rapaz, eles já falaram tudo. Eu só poderia incrementar o seguinte: na parte profissional, você tem que gostar, adorar o que você faz, para que isto não seja trabalho. Porque tem muita gente que entra por o trabalho. Falo para vocês, em el tempo que eu tenho trabalhando com camarão, eu nunca falo que eu vou a trabalho. Eu sempre me vou a divertir, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, cada um deve descobrir essa parte. Empresários, como diz Hudson, não, acreditem na indústria mesmo, de ponta a ponta, fato. E o mais interessante, empresários, contratem um profissional ou um assessor que oriente perfeitamente. E não achem que vocês saibam
Lo pouco que escutam, vocês já tomam decisões e mandam a fazer ao técnico, ao operário, e depois echan a culpa a pós-larva. Então, seria bom que se administre bem na parte técnica para que deixar o espaço ao profissional mesmo. Só isso. Não há muita coisa mais para dizer, já falaram tudo. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradecer novamente a BR Group por fornecer esse encontro, esse momento para a gente. Para você que está ouvindo, fique ligado nos próximos episódios que a gente vai continuar trazendo conteúdo para você. Valeu, até a próxima. Até mais. Tá mais. Show de bola. Tchau.